A chacina de Jacarezinho não é um fenômeno isolado no Brasil. O Brasil vem acumulando um certo número de chacinas, as quais temos que entendê-las de forma amalgamada com o terrorismo de Estado, ou seja, o monopólio da violência do Estado, nesse Estado autocrático institucionalizado, tráfico internacional de drogas, milícias e facções criminosas. Tudo isso tem que ser entendido de forma conjuminada. Caso contrário, olharemos sempre para Jacarezinho como mais um episódio narrado pela grande mídia, no qual você nunca consegue entender as razões e os motivos mais profundos. E é isso que nós vamos explorar nesse vídeo. Os trabalhadores sempre estiveram numa situação na qual vivenciam uma verdadeira autocracia. Ou seja, o Brasil sempre viveu momentos autocráticos, sejam eles militarizados ou institucionalizados, como é o momento atual. Então, se a gente pegar ali a situação do Rio de Janeiro, né, no momento da autocracia militarizada, você tinha ali uma situação na qual nem o direito à moradia as pessoas tinham, né? Não é à toa que, quando você pensa lá em Cidade de Deus era o bairro que era o verdadeiro fim do mundo, ou seja, o fim da cidade, longe pra caramba, não asfaltado, sem saneamento, e é isso que vocês vão ver, inclusive, no filme A Cidade de Deus. E o que ninguém diz, e que seria importante dizer, é que, naquele momento, para os habitantes ali da Cidade de Deus, aos olhos da burguesia, a cada novo morador da Cidade de Deus era visto como um comunista a menos. Uma vez que o próprio Partido Comunista ali, ele lutava pela moradia, né? Então era uma das pautas centrais. Então, quando você começa a configurar aquele bairro distante, onde as pessoas eram altamente discriminadas pelo pessoal da Zona Sul, né? Então é um lugar que falta tudo, né? E ali você passa a ter o desemprego, pequenos delitos, né? Ladrão de galinha, ladrão de botijão de gás. E vejam, o consumo de drogas não era, já existia, né? Sempre existiu, mas o que vai acontecer? Com o passar do tempo, à medida em que vai crescendo o consumo, vai crescendo aquelas situações onde você tem pequenos delitos ali de gente, da própria polícia vendendo para os pequenos traficantes aí, os armamentos, isso também aparece lá no filme Cidade de Deus, né? Conforme essas coisas vão crescendo, claro que vai ocorrendo uma profissionalização. Isso não é só no Brasil. Se a gente pegar a trajetória do maior traficante aqui da América Latina, que é o Pablo Escobar, que é retratado tanto na série colombiana de 73 capítulos, né? Pablo Escobar, o patrão do mal, bem como no próprio livro, né, sobre o Pablo Escobar, do Alfonso Salazar, a gente vai perceber que o próprio Escobar começou, digamos, a sua trajetória aí no crime em função do quê? Em função de roubos e pequenos assaltos, subornando pessoas na fronteira, né? Roubando mercadorias para depois transitar para as drogas, né? Então, vejam, tanto fora como internamente, nós vamos ter uma história do crescimento, portanto, dos armamentos, do tráfico de entorpecentes, né? No caso era a maconha, né? E isso vai acontecer tanto no Brasil como fora. Ora, dando já um certo salto, vale lembrar que à medida em que
você passa a ter um circuito internacional de drogas, porque o maior consumidor do mundo é os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, hoje, ele consome praticamente 40% das drogas no mundo, né? Ou seja, ele tem uma população aí que corresponde a 4% da população do mundo, mas consome 40%, né? Então você tem produção, sobretudo na Colômbia, que começa a fazer uma verdadeira rota, seja ela pelo Pacífico, seja ela pelo Atlântico, né? E quando passa essa rota pelo Atlântico, o Brasil é inserido nisso. E, inclusive, nosso tráfico passa a se internacionalizar também. Ora, vale lembrar que há o problema do Brasil, da moradia, há o problema do emprego, da miséria, do menor abandonado, né? Então tudo isso é presente. Lembre-se que também até a década de 90, esses jovens não têm dinheiro para consumir essas drogas, né? O que era famoso aqui era o quê? O cheirador de cola, né? Isso era o drogado. Ora, o que vai acontecer? O primeiro grande massacre, né, grande chacina no Brasil, conhecida, né, e mundialmente retratada, né, pela imprensa, vai ser a chacina da Candelária, de 1993, onde 8 jovens ali de 11 a 19 anos, apenas 2 deles, né, maiores de idade, um de 18 e um de 19, serão mortos, né, ou seja, por forças já milicianas, ou seja, e que na época nem se falava esse nome de miliciano, né? Eram ações extrapoliciais, né? Se chamava assim de justiceiros, coisas do tipo, nem esse termo era popularizado, né? Ora, o que vai acontecer? Isso, inclusive, vai ser retratado tanto no documentário de 2002, do José Padilha, né, que é o Ônibus 174, bem como em 2008, no filme do Bruno Barreto, né, Última Parada 174, né, onde mostra ali um filme baseado também na vida do sobrevivente do massacre da Candelária. E nós tivemos outros massacres, né, que vocês estão vendo aqui no vídeo, né? Os outros 4 que são retratados aí, e um deles, né, o 2007, ali do alemão, né? Ali já era governo do PT, né? Onde o Lula acabou dando uma entrevista, falando para a imprensa o seguinte, né? Que não se enfrentava bandidos com pétalas de rosa nem com pó de arroz, né? Então ele acabou dando esse tipo de declaração, né? E, ao mesmo tempo, nessa mesma reportagem, né, o Lula fala que o jeito de você competir com o tráfico era você ter, com crime organizado, né, era você fazer investimentos, dar benefícios ali para a favela, assim que você iria derrotar o crime organizado, né, portanto, fazendo benefícios à favela, né. Seria bom pensar se isso cabe hoje em dia, né, se esse tipo de discurso se manteria, né. Seria bom que alguém perguntasse nesse 1 ano e meio até as eleições isso para o Lula hoje, se ele continua pensando dessa maneira, né. Bom, soma-se a isso outros massacres, como por exemplo o de Vigário Geral em 93, que morreram 21 pessoas, e o da Baixada Fluminense em 2005, que morreram 29 pessoas, né? Na verdade, essas foram operações extralegais, né? Eram verdadeiros grupos de extermínio, né? Essas outras 4 aí que eu mostrei anteriormente no quadrinho, né? Eram operações oficiais da polícia, né? E vale lembrar que a população ela é condicionada a acabar apoiando esse tipo de operação. Vale lembrar que no Brasil, em média, se morre mais de 50 mil pessoas por ano por mortes violentas, né? Eu já fiz um vídeo anterior
eu deixo aqui, tanto aqui nos cards como na descrição, vale a pena depois vocês darem uma conferida, onde eu coloco ali muitos dados estatísticos, muitas fontes para vocês consultarem, né? Mostrando aí essas estatísticas comparativas do Brasil com outros países e para vocês entenderem como vai ocorrendo uma certa, entre aspas, naturalização da violência, né? Um país onde se morre, em média, 50 mil pessoas por ano, isso estamos falando antes da pandemia, né? Consequentemente, quando se mata 20, 30 pessoas, que a gente chama aqui de chacina, muita gente não vê dessa maneira, né? E lembre-se que sempre a maioria são de negros, jovens e pobres. Ou seja, também nessa mesma medida que você tem aí a maioria dos presos no Brasil, né? O Brasil que tem mais de 700 mil presos, né? E os governos petistas aumentarem muito o encarceramento, né? Desses mais de 700 mil, um terço refere-se diretamente com o tráfico de drogas, né? Portanto, é algo muito presente, temos que sempre estabelecer essa relação entre, para entender a miséria, o desemprego, o crescimento de favelas, né? Tudo isso tem a ver com essa autocracia que, obviamente, os partidos vão sempre tratar a situação pela via do politicismo, ou seja, pela institucionalização e pela política separada da economia. Feito esse breve e trágico quadro histórico brasileiro dessas tragédias, desses massacres, no próximo vídeo a gente vai falar precisamente aí sobre essa operação do Jacarezinho em si. Ok, gente? Por enquanto, peço a vocês aí que deixem os comentários, compartilhem, dê o joinha e a gente se vê no próximo vídeo.